Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo desta quarta-feira e é claro, cheio de informações para você, torcedor vascaíno. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aqui embaixo também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. A gente vai trazer muitas informações nesse vídeo, vamos falar sobre a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou nesta terça-feira, duas partidas, inclusive de um clube que está no G4 da Série B e é adversário do Vasco da Gama, um resultado muito favorável ao Gigante da Colina. Além disso, vamos falar sobre Rodrigo Caetano, falar sobre reforços que estão na mira do Vasco através da 777 Partners, inclusive reforços vistos pelo Vitor Bastos nessa última ida aos países do futebol sul-americano, falar também sobre Matias Galarza, falar sobre Nenê, que teve uma participação, teve ali uma cerimônia ontem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e muitas outras notícias. Então, para que você possa ficar por dentro de tudo e não perca absolutamente nada, fique até o final do vídeo. Tenho certeza que você vai sair daqui completamente informado de tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. Tranquilo? E é claro, se você quer ver os nossos outros vídeos em pequenos trechos, exatamente aquilo que a gente trouxe, vá no nosso canal de corte. Aqui em cima está aparecendo o card, aqui ou aqui, do nosso novo canal, onde a gente pega os nossos vídeos, corta nos pedaços principais e coloca lá. Então se inscreva, ajude também o nosso crescimento pelo nosso outro canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, agora sim, falar de Vasco. Eu quero iniciar logo falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro, pois ontem tivemos duas partidas. Tivemos aí a partida do Sport contra a equipe do CRB, uma partida que aconteceu na Ilha do Retiro, o Sport jogando, no caso, em casa e acabou perdendo por 1-0. Marcelo Cabo, com a sua retranca, conseguiu a vitória em cima da equipe do Sport fora de casa. E a Ponte Preta empatou com a Chapecoense em casa. Esse primeiro resultado, no caso do Sport, foi um resultado importante, pois atualmente o Sport está na terceira colocação e o Vasco na quarta, com 14 pontos. Em caso de empate ou derrota do Bahia, o Vasco poderá chegar na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro e ficar ali pertinho do líder, que é o Cruzeiro, com 19 pontos, a 5 pontos da frente do Vasco da Gama. Hoje também tem jogo. Londrina e Operário se enfrentam às 7 horas da noite no Estádio do Café. E amanhã o Vasco enfrenta o Brusque às 7 horas em São Januário e o Ituano enfrentará o Náutico às 9h30 em Itu. Uma Série B muito disputada e é de fato, jogo a jogo, que o Vasco vai conquistar o seu acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Mas, seguindo, rapaziada, e antes de a gente entrar no assunto Rodrigo Caetano, mercado, que o Vasco vai com certeza entrar forte nesta próxima janela, só queria falar sobre a camisa, o novo uniforme do Vasco. A gente ia trazer esses detalhes no vídeo da parte da manhã, mas eu acabei esquecendo de fato de comentar durante a gravação. Mas está aparecendo aí este vídeo para vocês do novo uniforme do Gigante da Colina, um uniforme que de fato ficou lindo demais. E aí nesse vídeo está explicando o que acontece em cada detalhe, o que está aí, os números, a gola ali, a faixa diagonal aplicada em recorte, tem também detalhes de azulejos aplicados na gola da camisa, na lateral da camisa, os logos da capa também na lateral da camisa de manga comprida, as 8 estrelas douradas nas costas, a cruz pátria, como se fala, que é a cruz de Cristo no meio também, dentro da cruz de Malta, e o números e letras com detalhes em azulejo português que deixam essa camisa do Vasco muito linda. De fato, mais um uniforme lindo do Gigante da Colina, agora na cor preta. O branco já foi lançado, nesta última semana tivemos o de goleiro, ou seja, agora a linha de uniformes de campo do Vasco está completa. Muito provavelmente nesses próximos dias, ou quem sabe nas próximas semanas, também teremos a divulgação dos novos uniformes de treino do Gigante da Colina. Gostou? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Mas, agora sim, falar sobre Rodrigo Caetano primeiramente, e depois a gente fala sobre Vasco no mercado. Sobre Rodrigo Caetano, a gente tem novas informações dessa agitação que vem acontecendo nos bastidores, tanto de São Januário quanto do Atlético Mineiro, sobre as negociações.
Por enquanto, a informação que a gente tem, segundo o jornalista Lucas Bretas, do caderno Super Esporte, é que o Atlético Mineiro tem o desejo de renovar, aliás, o seu contrato. Ele tem contrato com o Clube de Minas até o final deste ano, até o final de 2022, e o Atlético tem o desejo sim de contar com o diretor executivo para a temporada de 2023. Inclusive, segundo informações do próprio jornalista, ele diz o seguinte: o Rodrigo construiu uma ligação muito forte com o Atlético Mineiro. Dos 6 títulos disputados desde a sua chegada, ele ganhou 5. Então o trabalho dele fala por si só. Ou seja, é de fato um diretor, é um profissional bastante gabaritado e respeitado no clube de Minas Gerais, e devido a isso o Atlético Mineiro tem total interesse na renovação do Rodrigo Caio, e eles vão lutar por isso. Caso o Vasco queira sua contratação, ainda mais ele chegando em julho, rescindindo um contrato com o Atlético Mineiro, vai ter dificuldade, vai ter que ir forte, vai ter que colocar grana na mesa e principalmente muito apetite, porque o Atlético Mineiro vai dificultar muito a saída do Rodrigo Caetano, do clube de Minas Gerais. Inclusive, se tratando dessa saída, o jornalista Jorge Nicola trouxe mais informações sobre o diretor, pois uma pessoa muito próxima ao Rodrigo Caetano conversou com o Jorge Nicola e garantiu que o Rodrigo Caetano não costuma romper seus contratos por não considerar algo ético. Lembra que eu falei ontem para vocês no vídeo, que apesar do Rodrigo Caetano ter contrato até o final do ano e a 777 Partners querer contar com seu trabalho no meio da temporada, isso dificilmente iria acontecer, pois o Rodrigo Caetano não costuma romper antes os seus contratos. Isso se diz no histórico, trabalhando pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Inter, pelo Vasco, ele vai até o final do contrato, independente da proposta, independente do que aconteça. Isso deve se repetir também no Atlético Mineiro, a menos que de fato a empresa norte-americana coloque valores altos na mesa, coloque valores altos também para o próprio Atlético Mineiro, para que libere o Rodrigo Caetano com certa antecedência, porque dificilmente, devido ao ético, segundo o próprio diretor executivo diz, pela ética do negócio, ele não sai. Essas são as informações que a gente tem se tratando dessa saída antes. E também a sua fase no Atlético Mineiro tem o deixado extremamente feliz, segundo informações do próprio Jorge Nicola. Com relação à multa rescisória, a gente também tem mais informações sobre os valores. A multa atualmente ainda não tem um valor fixo, porque a gente não tem ali noção, a gente ainda não tem os valores divulgados do salário do Rodrigo Caetano. Mas considerando os próximos 8 meses, mais 13º e o especulado, o estipulado do salário que ele receber nos outros clubes, com relação ao que ele recebe agora no Atlético, essa multa rescisória de fato deve girar aí na casa dos 8 mil, 700 mil reais, como foi falado também pelo vídeo na parte da manhã, que um outro jornalista trouxe, mas o valor deve girar nessa casa. Dificilmente passa do valor de 1 milhão de reais, ou seja, o Vasco terá que desembolsar no mínimo essa quantia para contar com o trabalho do Rodrigo Caetano, já em julho deste ano. Deixa a sua opinião se você acha que vale a pena e volto a repetir. A sua chegada é uma grande resposta para o mercado do futebol nacional brasileiro, demonstrando que o Vasco está de volta à competitividade no mercado. E com relação também a nomes, a reforços, podem chegar contratações. A expectativa é que de 4 a 6 jogadores cheguem agora, no mês de julho. As informações que a gente teve foi do portal vascaínos.net. Vasco, lembrando, através do Vitor Bastos, que é o coordenador ali do setor de análise do Vasco da Gama, foi até o Uruguai e a Argentina nessa última semana, já desembarcou novamente no Rio de Janeiro nesta última segunda-feira e passou algo em torno de 1 semana e meia nesses países sul-americanos para analisar de perto mais um atleta. Dentre vários que foram analisados, dentre várias conversas que ele teve, inclusive com diretores, gestores, uma delas apenas, um dos momentos, uma das ações feitas pelo Vitor Bastos acabou sendo divulgada, que foi no caso a ida dele a uma partida do Chacarita, uma partida num clube da 2ª divisão do campeonato argentino, onde ele foi cobrir ali o Leandro Godoy, jogador de bastante qualidade, que em 14 jogos tem 5 gols e 5 assistências. Mas além deles, de 3 a 5 nomes também circulam na mesa da 777 Partners e do Vasco da Gama. Lembrando que é um processo da seguinte maneira: a 777 analisa, vê os nomes e passa tudo para que o Vasco possa, em conjunto com a empresa norte-americana, ir mais a fundo os detalhes de cada jogador. E as informações que a gente tem é que, de fato, de 3 a 5 nomes estão sendo analisados e tudo para o setor ofensivo. Meias de criação,
pontas atacantes, para melhorar esse problema que hoje o Vasco tem estruturalmente no setor de ataque, no setor ofensivo da equipe. A ideia é melhorar a chegada do Vasco aos gols do adversário. Essas são as informações que a gente tem e volto a repetir, o Vasco vai forte no mercado a partir de julho para reforçar esse elenco e fazer já na Série B do Campeonato Brasileiro o Vasco um pouco diferente e um Vasco já focado no retorno à elite do futebol brasileiro. E antes de falar sobre Nenê, só passar rapidamente sobre Matias Galarza, pois a gente tem informações sobre o paraguaio que pertence ao Vasco da Gama, está emprestado ao Coritiba, também do paraguaio Gustavo Morinigo, até o final desta temporada, foi convocado para a seleção paraguaia. O jogador de 20 anos ainda nem sequer estreou pelo Coritiba, foi relacionado para 8 partidas e nenhuma delas entrou em campo. Informações que a gente tem é que ele está 3 meses sem jogar, mas mesmo assim foi convocado para os amistosos que terão contra o Japão e contra a Coreia do Sul nos dias 2 e 10 de junho lá no continente asiático. O treinador Guilherme Chelotto chamou o Galarza para esses 2 amistosos que terão. Inclusive nesta última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, pelo Coritiba, o jogador sequer ficou no banco de reservas. Ele tem aí seus adversários de posição ali, né, na disputa, Andrei, Val, Bernardo e William Farias, esses atletas aí no caso da equipe do Coritiba, do Coxa Branca, como é conhecido, e não vem tendo oportunidades aí de estar entre os titulares. Um atleta que ainda é novo, tem apenas 20 anos, tem muito a crescer, pertence ao Vasco, espero realmente que volte, porque no ano que vem muitas coisas irão mudar, vai ter melhores atletas trabalhando ao lado e com certeza ele passará por um período de crescimento muito grande com as camisas do Gigante da Colina já nesta próxima temporada. Esperar que ele realmente fique no banco, não vá bem lá no Coxa e volte melhor aqui pro Vasco da Gama. E para finalizar, só falar sobre Nenê, porque ontem à noite, aqui no Rio de Janeiro, para ser mais exato, na Câmara Municipal, no centro do Rio de Janeiro, ele recebeu o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro, ou seja, é um carioca, é um cidadão do Rio. Também participaram aí deste evento o Carlos Roberto Osório, que é o primeiro VP geral do Gigante da Colina, e o Otto de Carvalho, que é o presidente da Assembleia Geral. Ele recebeu essa honraria ao lado da esposa Jéssica Gartucci e também aos olhos de dezenas de torcedores de uma organizada, a Força Jovem Vasco. No discurso, lembrou que o carinho da torcida foi um dos motivos que fizeram com que ele voltasse ao Vasco da Gama e revelou uma conversa que teve com os dirigentes da 777 Partners, principalmente com o Josh Wander. Ele disse o seguinte, abre aspas, quando o pessoal da 777 chegou, eu disse, tem como não falar dessa torcida? E eles, não, e riram. Eu falei que comigo foi a mesma coisa no ano passado, ou seja, deixando bem claro que os próprios dirigentes, representantes norte-americanos também ficaram encantados com a torcida vascaína da mesma maneira que o Nenê ficou nesses últimos anos com a camisa do Vasco da Gama. E ele também disse o seguinte, abre aspas, eu realmente aprendi a amar o clube por causa de vocês, falando pro torcedor e sobre essa cerimônia, se tratando de ser um cidadão carioca, após os anos passados pelo Vasco, ele falou, abre aspas de novo, espero continuar dando muitas alegrias aos nossos torcedores, tanto como atleta, como também depois, porque é um clube que eu aprendi a amar graças a vocês que amam o Vasco da Gama. Porque eu voltei, foi mais por causa de vocês. Vocês sabem disso. Disse o Nenê emocionado durante a cerimônia. Merece sim, chegou ao Vasco em 2015, quase livrou o Vasco daquele rebaixamento, né? Um dos últimos times, inclusive, que eu vi o Vasco jogando bola, com o Jorginho sendo treinador, depois foi campeão carioca, chegou às semis ou quartas da Copa do Brasil, eliminando o Flamengo no Maracanã. Tem muitas alegrias dadas ao torcedor do Vasco da Gama. Merece? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, se inscrevam, deixe seu like, compartilhem e, é claro, ajude o nosso canal de cortes. A gente quer chegar aí pelo menos aos 100 inscritos o mais rápido possível e para isso a gente conta com a sua ajuda. Link aqui na descrição. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. Fiquem com Deus e, é claro, saudações Vasco.